guys! Hoje eu quero falar com vocês sobre paz espiritual e já vou começar com um versículo bíblico aqui que está em Provérbios 4:23 e fala assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes de vida. Rafaela, como assim guarde o meu coração? É para você guardar as suas emoções, os seus pensamentos, vigiar os seus pensamentos, porque do seu coração que vai sair a fonte de vida. Então, o que você alimenta o seu coração? Isso envolve o que você assiste, o que você fala, o que você vê, como você vê as coisas, como estão os seus olhos, os olhos da sua alma. A paz espiritual é algo que tem muitas pessoas hoje procurando. Muitas pessoas, e não é fácil de achar. Mas a minha pergunta para você hoje é: você está guardando seu coração? Está se alimentando de coisas boas? Ou você ainda participa daquela rodinha de fofoca? Ou você ainda assiste aquele programa que só fala da vida alheia? O que você está colocando dentro do seu coração? Como você vem alimentando o seu coração? Eu sei que muitas pessoas vivem numa tempestade. Hoje eu quero falar para você que não importa como está sendo essa tempestade na sua vida, se você colocar os olhos fitos em Jesus, se você alimentar o seu coração de coisas boas, se você guardar ele do mal, não importa o tamanho das ondas fora do seu barco, vai importar qual é a quantidade de água que você está permitindo entrar no seu barco. Você precisa lembrar que ainda tem a autorresponsabilidade. É você que decide onde está o seu foco. Foca na força do seu barco e não na força das ondas que estão ao redor de você. Porque, meu irmão, a paz que está dentro de você, no seu interior, é o que vai influenciar o seu externo, é o que vai influenciar o seu exterior. E eu te pergunto hoje, como que você está aí dentro? Como que você está sentindo? Como está o seu coração? O que você precisa mudar para guardar o seu coração, para alimentar o seu coração de coisas boas? Vai ter que parar de fazer alguns hábitos que você já tem? Essa pergunta é para você refletir hoje, porque a partir do momento que você começar a guardar o seu coração, você vai perceber que algumas coisas vão começar a mudar em você. E aí você me pergunta: Rafaela, mas aonde eu acho essa paz? Meu irmão, a paz ela está completamente conectada com a sua vida espiritual. Então hoje, se você é aquela pessoa que não dá atenção pro seu espiritual e acha que até é bobagem, acha que não tem nada a ver, que isso não existe, hoje eu te trago uma resposta para isso e te digo 100%. O mundo espiritual ele é tão real quanto o seu mundo terreno. Mesmo que você não acredite na salvação, ou você não acredite na história de Jesus, ou você não acredite na Bíblia, o mundo espiritual ele continua existindo, você acreditando ou não. Então vale mais você tentar se adentrar e prestar atenção nessas coisas, começar a prestar atenção nessas coisas, do que você viver assim do jeito que você tá hoje. Porque dessa maneira você não vai encontrar a paz espiritual. E a paz espiritual não está nos prazeres que o dinheiro compra e nem que nenhuma pessoa traga. Não é um relacionamento, não é um carro novo, não é o apartamento dos sonhos, não. Quando você chegar lá e ver que não é isso, você vai prestar atenção, você vai falar: é mesmo. Eu acho que agora eu vou ter que olhar para minha vida espiritual. Então, irmão, eu não quero que você chegue nessa situação. Eu não quero que você chegue no fundo do poço. Mas se você já estiver lá, essa é a dica de hoje que eu dou para você. Olhe para a sua vida espiritual. A paz espiritual só vem dele, Jesus. Ele é o príncipe da paz, ele é o dono da paz. Só ele é capaz de preencher os vazios da sua alma e do seu coração. Então comece a buscar, busque a Jesus. Entenda a palavra dele, o que ele diz. Que a Bíblia Sagrada é realmente as palavras do Senhor para nós. E ele deixou isso como um manual. E você pode ver que tem milhares de pessoas na internet hoje falando sobre os princípios milenares. E muitas pessoas prosperando, muitas pessoas dando certo na vida. E não é porque Deus escolheu a elas. Não, Deus escolheu você também. Você é filho. Deus já te salvou. Deus mandou seu único filho, Jesus, para acabar com as obras do diabo e para acabar com esse mundo de pecado. Mas se você ainda está vivendo nesse mundo,
Meu irmão, só você pode decidir sair desse mundo. Só você vai poder alimentar o seu coração e guardar o seu coração da maldade. Porque essa terra, esse mundo terreno, ele é cheio de maldade. Mas você precisa decidir e você vai precisar escolher o que você quer dentro do seu coração e o que você quer para sua vida. Você quer viver uma vida de escassez? Você quer viver uma vida triste? Você quer viver uma vida solitária, com um vazio que nem você consegue explicar? Não dá para colocar em palavras o vazio que você sente no seu coração, na sua alma? Eu acho que você não quer viver mais assim. Que assim como eu, que eu também não quis, eu me abri para o novo de Deus. E tudo começou a mudar. A transformação, meu irmão, ela acontece, mas ela precisa da sua decisão. Então decida, que hoje é um grande dia. É um dia de libertação, é um dia de vitória, é um dia para você se libertar, é um dia para você virar chaves na sua mente e começar a genuinamente a procurar Deus e ter uma relação com Ele.